E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e um alô mais que especial para a galera de Processo Civil do professor Juliano, hein? Hoje o papo é sério, a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais revolucionários do Código de Processo Civil de 2015. É aquele assunto que não só despenca em prova, mas que muda o rumo do processo e, sério, mudou o jeito de pensar o direito no Brasil. Bora falar da audiência de conciliação ou de mediação? É isso aí. E para a gente já começar no clima certo, essa frase do professor Medina é simplesmente perfeita. Anota aí. Substituir a cultura da sentença pela cultura da pacificação. Guarda isso, porque essa é a alma do que a gente vai conversar. Não é só um passinho novo no processo, gente. É uma filosofia completamente nova. E essa filosofia fica cristalina quando a gente põe os dois códigos lado a lado. Dá uma olhada nessa tabela. No código antigo, de 73, o foco era briga. A audiência preliminar vinha só depois que o réu já tinha jogado todas as pedras dele na contestação. Era para arrumar a casa para o juiz dar a sentença. O código de 2015, ele virou a mesa, botou a conversa, a tentativa de acordo, lá no comecinho, antes de o réu sequer se defender. O recado é claro. Epa, antes de começar o quebra-pau, vamos tentar resolver na boa? E para a gente destrinchar tudo isso, nosso mapa da mina de hoje é esse aqui. Vamos passar pela revolução do consenso, entender os prazos, ver quem participa, quais são as exceções à regra e o que acontece no final. E claro, no fim tem aquele resumão com tudo que você precisa saber para gabaritar na prova do professor Juliano. Bora lá? Beleza, então vamos nesse primeiro ponto, a revolução do consenso. E como a gente falou, isso não é só um detalhe, um enfeite no código. É uma virada de chave, uma mudança profunda de mentalidade. A ideia é dar o poder para as próprias partes. Em vez de empregar um problema para um terceiro, o juiz, e esperar uma decisão, a ideia é que as pessoas envolvidas construam juntas a melhor solução para elas. E pode acreditar, isso não é só uma sugestão, é praticamente uma ordem. Está lá no artigo 3º do Código, um dos pilares de todo o sistema. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual. Isso quer dizer que juízes, promotores, defensores, advogados, todo mundo tem o dever de incentivar o acordo. E a audiência do artigo 334 é a ferramenta número 1 para fazer isso acontecer na prática. Ok, filosofia entendida. Agora vamos para a parte que faz o coração de todo estudante de direito bater mais forte. Os prazos. Pega o caderno, o marca-texto, porque esses números aqui são cruciais, galera. O artigo 334 desenha uma linha do tempo bem específica para garantir que tudo corra bem. Primeiro número para decorar, 30 dias. É o seguinte, o juiz precisa marcar a data da audiência com no mínimo 30 dias de antecedência. Nossa, mas por que tanto tempo? Simples. Para dar tempo de a máquina judiciária rodar. O cartório tem que preparar a citação, o oficial de justiça tem que achar o réu, tudo isso leva tempo e precisa ser feito sem atropelo. Segundo número mágico, 20 dias. Dentro daqueles 30, o réu tem que ser citado, ou seja, avisado oficialmente do processo, com pelo menos 20 dias de antecedência da data da audiência. Isso é puro direito de defesa, né? Garante que o cara não seja pego de surpresa e tenha tempo suficiente para contratar um advogado e entender o que está acontecendo antes de sentar para negociar. E o terceiro e último número dessa trinca, 10 dias. Esse prazo é para o réu que já olhou para o processo e pensou, não quero acordo de jeito nenhum. Ele tem até 10 dias antes da audiência para protocolar uma petição dizendo isso. A lógica é a economia processual. Se ele avisa com antecedência, e o autor também não quer, o juiz já cancela tudo e o processo segue, sem perda de tempo. Então gravou? 30, 20 e 10. São os prazos que dão um pontapé inicial. Muito bem, a audiência foi marcada, os prazos foram respeitados. Mas quem vai estar nessa sala? E o que cada um faz? Não é uma conversa de bar, não. Existem regras bem claras e personagens com papéis específicos para ajudar a coisa a fluir. Primeiro, a gente tem a figura do conciliador. Pensa nele atuando naqueles casos mais diretos, onde as pessoas não se conheciam antes do problema, tipo uma batida de carro, uma dívida. A principal característica dele é ser mais proativo. Ele pode, e até deve, colocar sugestões na mesa. Olha, e se vocês resolvessem dessa forma? Ele propõe caminhos. Já o mediador ele tem outra pegada. Ele é perfeito para aqueles casos onde existe uma relação que vai continuar ou que já existiu. Pense em briga de família, treta de vizinho, briga de sócio. O objetivo ali não é só resolver o processo, é tentar reconstruir a ponte de comunicação. Por isso, o mediador não dá a resposta, ele é um facilitador. Ele ajuda as pessoas a conversarem e a encontrarem elas mesmas a solução. E agora atenção máxima nesse slide, porque isso aqui é muito, mas muito sério. Ir na audiência é obrigatório. Não é opcional. Autor e réu têm que estar lá
pessoalmente ou mandando alguém com uma procuração que dê poderes para fechar negócio. E tem mais, ninguém pode ir sozinho. Tem que estar acompanhado do seu advogado ou defensor, e se faltar ser uma justificativa muito boa. A consequência é pesada, é considerado um ato contra a dignidade da justiça e o juiz aplica uma multa que pode chegar a 2% do valor da causa. O código está dizendo bem alto, eu levo isso a sério, é bom vocês levarem também. Certo. Então a gente já entendeu que a audiência é a regra, é super importante, é obrigatória, mas, como tudo no direito, né, sempre tem um mas, existem algumas situações bem específicas em que essa audiência não vai acontecer e o processo já pula direto para a próxima fase. O parágrafo 4º do artigo 334 coloca duas situações na mesa. A primeira é quando o direito que está sendo discutido simplesmente não permite um acordo. Pensa numa investigação de paternidade. Não dá para fazer um acordo sobre quem é o pai, né? São direitos indisponíveis. A segunda hipótese é quando ambas as partes, tanto o autor lá no início, quanto o réu naquela petição dos 10 dias, falam com todas as letras, a gente não quer conciliar. E é aqui, meus amigos, que a gente chega no olho do furacão. Essa é a pergunta de R$1 milhão, aquela que o professor Juliano pode colocar na prova discursiva só para ver o circo pegar fogo. Se liga, e se o autor quer conversar, mas o réu não quer? Ou o contrário, o que acontece? Tem ou não tem audiência? Bom, a primeira corrente, que tem nomes de peso como Marinoni, Arenhart e Mitidiero, vai na letra fria da lei. O que o inciso I diz? Se ambas as partes manifestarem desinteresse, a palavra-chave é ambas. Para essa turma, se a lei exigiu as duas, não basta só uma. Então, mesmo que um lado não queira, a audiência tem que acontecer. A aposta é que talvez ali, cara a cara com o conciliador, a pessoa mude de ideia. Só que tem uma segunda posição defendida pelo próprio Medina, que citamos lá no começo. Ele diz o seguinte: o pilar da mediação é a vontade, a voluntariedade. Ninguém negocia com uma arma na cabeça. Forçar alguém a ir para uma audiência que a pessoa já gritou que não quer é um ato inútil que só serve para atrasar o processo. E isso fere o direito de todo mundo a ter um processo que não se arraste para sempre. É uma briga doutrinária de gigantes e não tem uma resposta final e absoluta nos tribunais. Ufa! Superada essa polêmica toda, vamos para o cenário em que a audiência aconteceu. E agora? Qual o próximo passo? Basicamente, o processo chega numa encruzilhada com dois caminhos bem diferentes pela frente. Olha que simples esse fluxo. Se deu acordo, perfeito, todo mundo sai feliz, o combinado é colocado no papel, o juiz dá uma bênção com a sentença e... fim de processo, acabou. Agora, se a conversa não deu em nada, se não teve acordo, aí o jogo muda. A partir da data dessa audiência, começa a correr o prazo de 15 dias úteis para o réu finalmente apresentar sua defesa escrita, a famosa contestação. É aí que a briga processual de fato começa. Certo, foi bastante informação, a gente sabe. Mas agora é hora de organizar a casa e garantir que o mais importante ficou gravado na memória. Preparamos aquele resumo final com os pontos que você não pode, de jeito nenhum, esquecer. Então vamos lá? Revisão modo turbo. Primeiro, a alma do código é a pacificação. Segundo, a audiência é a regra e sempre antes da defesa. Terceiro e muito importante, a presença de todo mundo é obrigatória. Quarto, se faltar tem multa e não é baixa. Quinto, para cancelar, a interpretação literal diz que ambas as partes precisam pedir. E por último, o ponto mais prático de todos, se não tiver acordo, o cronômetro dos 15 dias para contestar dispara no dia da audiência. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para vocês levarem para casa, discutirem com os colegas, com o professor. Essa cultura da pacificação que o código tanto quer, ela já é uma realidade nos nossos fóruns? Ou, na prática do dia a dia, a mentalidade antiga da briga, da sentença a qualquer custo, ainda é a que prevalece? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Pessoal, por hoje é isso. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar esse tema tão fundamental do processo civil. Isso mesmo, um abração para todo mundo e em especial mais uma vez para a turma do professor Juliano. Força aí nos estudos e a gente se vê na próxima.